sabia que a dificuldade em lidar com a rejeição pode ter origens lá na infância? Meu nome é Bruna Garcia, eu sou psicóloga. Estou aqui para conversar com você hoje sobre esse tema que interfere muito na vida de muitas pessoas. Talvez você não saiba, mas a nossa infância pode interferir na nossa vida adulta muito mais do que a gente imagina ou muito mais do que a gente gostaria. Isso acontece porque a criança, ela vivencia os sentimentos e os acontecimentos de uma maneira muito intensa, muito grandiosa. Isso não significa dizer que o adulto que tem dificuldade de lidar com a rejeição, ele tenha sofrido essa rejeição intencionalmente lá na infância. Mas certamente todos nós passamos por situações lá quando éramos bebês ou crianças bem pequenininhas em que a gente queria atenção, mas o adulto não podia dar, em que a gente teve que esperar para receber alimento, ou então para ir brincar, fazer algo que a gente gosta. Então a gente tem aí desde a nossa infância que lidar com rejeições que por vezes não são intencionais. São rejeições que acontecem simplesmente porque o adulto ele tem outros afazeres, ele tem que trabalhar, ele tem que cuidar da casa, ele tem que cuidar de outras coisas e não pode aí dedicar o tempo integralmente à criança. É óbvio que quando nós estamos falando de um bebê muito pequenininho, ele demanda uma atenção integral, né? 24 horas ali presente. Mas conforme a criança vai ficando maiorzinha, né? A ideia é que ela vá adquirindo autonomia e o adulto vai então restabelecendo os seus afazeres. E a criança então ela passa a ter que esperar que o pai e a mãe cheguem do trabalho para que ela possa brincar com os pais, né? Então tudo isso, dependendo da maneira como essa criança recebe essas questões, pode ser vivido como uma rejeição, tá? Então, como lidar com essa situação, né, que por vezes foi aí perdurando desde lá da infância até a vida adulta, né? Nós precisamos olhar para essas marcas, né, para essa ferida emocional que por vezes pode ter ficado e o adulto muitas vezes ele não entende porque que ele tem essa dificuldade em lidar com a rejeição, né? Mas isso pode vir então dessa ferida emocional que vem desde lá da infância e que clama e que pede para ser olhada e cuidada. Tem um ponto que é muito importante também para a gente falar sobre a rejeição. É muito importante a gente diferenciar quando o outro está nos rejeitando, né, intencionalmente, ou por nos ignorar, ou por nunca nos atender, ou por ter sempre outras prioridades, porque isso é uma rejeição e a gente precisa então lidar com essas situações através de um afastamento. A gente precisa se afastar dessas situações em que o outro nos rejeita. Porém, a gente precisa diferenciar então essas situações de uma rejeição intencional de uma rejeição que é sentida pela pessoa. Então, às vezes, por exemplo, vamos imaginar lá no relacionamento, os dois se falam todos os dias e a pessoa quer que o outro fale aí, responda a mensagem no horário de trabalho, responda na hora que ela quer e se sente rejeitada se isso não acontece. Então isso está mais para um sentimento de rejeição dessa pessoa, né, que quer ser respondida na hora, do que uma rejeição intencional do outro. Agora, se o outro nunca responde mensagens, por exemplo, aí nós já estamos falando então de uma rejeição intencional. Então isso é muito importante da gente diferenciar, tá? Feito isso, né, e constatando ali que na verdade o outro não está nos rejeitando, mas a gente está sentindo assim e está muito difícil de sentir aquilo, a gente precisa então identificar em que áreas que isso pega mais, em que áreas que é mais difícil de lidar com a rejeição.
nas amizades, é no relacionamento amoroso, é dentro da família, é no trabalho. Então isso é muito importante, né? Porque por vezes é só em alguma área, então fica mais fácil de identificar e de lidar com a situação. Agora, se você entender que está muito difícil mesmo, a ideia é que você possa procurar um profissional de saúde mental, porque ele vai te ajudar a revisitar esses aspectos da infância que por vezes aí continuam presentes e precisando ser cuidados. Se esse vídeo te ajudou, não deixe de curtir, de compartilhar. Se você conhece alguém que esse vídeo possa ajudar, compartilha também com essa pessoa, se inscreva aqui no canal e um beijo, até o próximo vídeo.